Aí galera, preparados para mais uma super live? E hoje vocês pediram muito para a gente fazer uma live exatamente sobre empreender. E por que não, né? Se a gente está falando de um assunto tão importante, tão forte, por que não buscar ajuda lá no Sebrae, que a gente sabe que é o órgão, é a associação ou a ação mais forte que a gente tem aí para te auxiliar. Nós já falamos algumas vezes sobre isso, a gente sempre recorre ou pede ajuda, mas principalmente as pessoas acabam esquecendo um pouco a função desse auxílio que vocês já têm pelo Sebrae. Então hoje nós buscamos trazer para vocês mais informação de uma pessoa que realmente trabalha lá dentro do Sebrae. Então hoje nós temos aqui um super convidado que é um consultor e ele vai esclarecer muitas dúvidas, mas ele prometeu ajudar muita gente. Mas assim, vamos naquele problema raiz, vamos falar hoje sobre qual o seu medo, qual a sua dúvida do começar ou o que está dando errado aí. Nós já recebemos muitas perguntas. Nós abrimos uma caixinha de perguntas, nós recebemos várias falando exatamente sobre esse tema. Precificar, vender, o que a gente precisa e o que o Sebrae pode ajudar vocês. Então, hoje nós temos um super convidado aqui, que é um consultor que eu quero que ele se apresente. Olá! Olá pessoal, eu sou Maurício, eu sou consultor do Sebrae. Não vou falar o tempo porque eu já sou lá desde a década de 90, estou no Sebrae. E vou querer aqui poder compartilhar com vocês um pouco do aprendizado aí que a gente tem no dia a dia com os empreendedores. Agradecer ao Peter aí pelo convite, é um prazer até estar com vocês, tá bom? E o Maurício, ele veio... Primeiro eu queria que você explicasse pra gente, né? Vou falar o que você vai trazer pra gente, pra explicar um pouquinho a função Sebrae. O Sebrae, o que ele tem disponível para as pessoas, que muitas pessoas nem entendem, né? Que tem disponível. Sim, é verdade, Peter. O Sebrae, ele é conhecido, a marca é muito conhecida, mas muita gente tem essa dificuldade mesmo de saber o que a gente tem lá dentro, né? Então eu costumo, assim, resumir dizendo que o Sebrae ele atende dois públicos, né? A pessoa que pensa em montar um negócio, que é um dos maiores sonhos do brasileiro, e também a pessoa que já tem um negócio, está procurando melhorar a gestão, ganhar mais dinheiro e tudo mais. Então, é difícil resumir o portfólio, mas a gente pode dizer que o Sebrae é uma empresa de treinamento, uma empresa de consultoria, né? Como é que a gente faz isso? A gente oferece, de acordo com o bate-papo que a gente tem lá, e aí fica já até um convite de vocês poderem entrar em contato com o Sebrae, além dos canais presenciais, a gente tem o portal do Sebrae, o nosso 0800. O principal é te ouvir, saber em que momento que você está, o que você está precisando para a gente ajudar você a desenvolver o seu sonho. Então, um público que a gente atende muito lá é a pessoa que sonha em empreender. E essa pessoa, muitas vezes, ela não tem um histórico, não tem uma bagagem. Então, o Sebrae ele vai desde o início, é pegar na mão e mostrar muito esse universo do empreendedorismo, as obrigações que você terá, o comportamento que você tem como empreendedor. Ou seja, a gente vai desde o comecinho lá no beabá até chegar ao nível de você já ter uma empresa com vários anos, ter uma equipe e a gente também poder te auxiliar ali em problemas pontuais que você também nos apresenta. E deixa eu te fazer uma pergunta bem basicona. Claro, não, vamos lá. O Sebrae é algo público, é uma iniciativa privada, é algo do governo? O que é o Sebrae? Olha, legal. Como eu tenho bastante tempo, eu sou meio historiador, então eu tenho que tomar cuidado aqui que eu me alongo. O Sebrae, ele nasce em 72, no mesmo ano que eu nasci, uma coincidência aí bacana. Só que ele nasce como um órgão, ligado ao Ministério da Indústria e Comércio. Então, ele era conhecido como SEAG, que a base dele continua. A base do Sebrae sempre foi lá a consultoria, o treinamento. A gente brinca que era uma Kombi com 3 consultores, E no início da década de 90, o Sebrae ele sai da iniciativa pública, ele era uma empresa, um órgão estatal, passou por aberturas e fechamentos. E aí, em função do modelo, viu-se a oportunidade de privatizar o Sebrae. No início da década de 90, na onda de privatizações, o Sebrae é repassado para a iniciativa privada. Então, hoje, ele é um serviço social autônomo. A gente usa muito o SESC, o SENAC, o SESI, que são instituições que estão bastante tempo na sociedade como parâmetro, que aí o pessoal consegue fazer uma associação mais clara. Então o Sebrae ele é composto, ele tem representantes da sociedade na administração do Sebrae, existe um conselho deliberativo com 13 entidades participando e ele recebe um repasse do INSS, uma contribuição parafiscal. Então o Sebrae ele não pertence ao Estado, mas ao mesmo tempo os recursos dele são auditados pelo Estado, para justamente garantir a boa aplicação do recurso. Entendi, então isso é um serviço
que ele é o serviço público. Sim, sim. Então, é porque eu entendo muito o Sebrae como um braço, né? Um braço público que ajuda o empreendedor. Exatamente, exatamente. E como que a gente acessa esses benefícios do Sebrae, só para as pessoas entenderem? Eu conheço um pouco, não tanto quanto ele, mas já acessei ali para entender tudo que tem disponível gratuitamente, que você pode ir lá e pode receber. Eu queria saber o que é isso, porque muitas pessoas não entendem. Sim. Tá? Então eu queria falar exatamente porque as pessoas recorrem às vezes muito pouco ao Sebrae. Tanto de gente quebrando, um bando de gente com dúvidas, sem saber que tem essa ferramenta gratuita. Perfeito. Hoje, eu sou da época que só basicamente o atendimento ele é do presencial, né? A pessoa ia até o Sebrae. Então isso já era um problema porque muitas pessoas, por não conhecer, acabavam não indo até o Sebrae. Então essa estrutura ela existe, né? Ela é composta. No estado de São Paulo nós temos 33 escritórios e mais de 500 postos de atendimento, né? Que são parceiros que atendem, né? Estão lá para atender o cliente Sebrae. Então assim, a pessoa que esteja, né, querendo montar o seu negócio, já possui e queira aprimorar, a melhor forma, a gente convida esse cliente a ir até o Sebrae, porque ainda aquela coisa, olhando no olho, conversando diretamente, a gente consegue às vezes tirar outras percepções que não só ali naquela fala. Mas para quem não puder, aí o Sebrae tem um portal, tem muito conteúdo, né? Por exemplo, eu quero administrar melhor o meu negócio, né? Como quero controlar melhor minhas finanças. Ele pode acessar o EAD do Sebrae e fazer um curso, né, sobre fluxo de caixa. Ele pode baixar uma planilha para poder pôr em prática o que ele aprendeu no curso. Ele pode ligar no 0800 do Sebrae e tirar dúvidas com uma pessoa, um atendente que vai orientar. E ainda ele tem as consultorias. Ele pode se dirigir, né, a uma unidade do Sebrae e conversar, né, com um profissional que vai ali tirar as dúvidas e também orientar. E ainda tem os cursos, né, as oficinas, quer dizer, às vezes a pessoa faz um EAD, tem alguma coisa que não fica muito clara, aí ela vai numa oficina, na oficina ela consegue trocar experiências com outros participantes e aí ela consegue superar, né, aquele obstáculo. Muitas vezes o empreendedor ele é muito sozinho, então às vezes ele busca a informação, mas chega um momento que ele fica ali precisando, né, de uma ajudazinha, um pegar na mão, né? Importante dizer que o Sebrae, eu diria que 90% do nosso portfólio é totalmente gratuito. Né? 90%? Que legal. Porque assim, em função dessa questão do serviço, né, do social, ele ter um repasse, alguns produtos a gente não consegue subsidiar ele 100%. Então, normalmente alguns cursos, principalmente que a gente precisa contratar o instrutor, envolve material, cofre, a gente subsidia uma parte, outra parte tem uma contrapartida do empresário, mas que geralmente são valores muito acessíveis. O Sebrae, inclusive, procura facilitar o parcelamento, né, desses pagamentos para justamente o empreendedor não usar isso como Eu conheci o valor do Empretec, que eu acho que é o mais legal de todos, e eu achei super acessível. Exatamente. Quando eu falo contigo, o Empretec está em mente. Hoje de manhã nós estávamos num outro parceiro falando sobre o Empretec e surgiu, e o pessoal falou, não, mas pelo que se entrega, pelo que se recebe, é muito bom, né? Então, explicando para vocês que estão em casa um pouco, né? Aqui a gente não convidou o Sebrae só para fazer propaganda deles. Eu acho que é obrigatório, né, a gente explicar. Aqui no meu lado é muito obrigatório explicar para vocês o que é o Sebrae, porque eu entendo que eles têm muitas ferramentas online e presenciais que podem ajudar você a entender melhor o seu começo. Tá bom? Muitas pessoas. Mas aí você está fazendo, está dando errado, pode ir lá e consultar. Como ele falou, são 90% dos cursos e das instruções são gratuitas, tá? E não se preocupe, você vai querer olhar a cartilha para saber os pagos, porque eles são muito interessantes, como o Empretec, que você passa por todas as fases de uma empresa e entrega a conclusão, né? Muito legal, muito mesmo. E quando eu conheci o Sebrae há muitos anos atrás, em uma reunião junto com a Carol, que era diretora lá, eles me falaram, Peter, o problema é que as pessoas não buscam. Quando estão quebrando, alguém fala que a solução está ali também no Sebrae ajudar. E chega muitas vezes lá no final da história. Perfeito. Quer dizer, não faz. Já que a gente já sabe que o erro está aí, não errem também. Então o Sebrae ele pode te ajudar a aprender muito. Dentro do canal, né, Sebrae, você conhece já ali lendo muitas coisas super legais. Como, por exemplo, o material que ele vai trazer hoje pra gente, que é dar dicas para vocês. Vender, precificar melhor, entender seu público, como realmente concretizar a venda. Tá? Então essa é a nossa busca hoje. Pelo Sebrae, eles enviaram o Maurício aqui exatamente para isso, para a gente
poder tirar a sua dúvida. Mas entenda que você marca um horário, olha que chique, vai lá e tem uma conversa com o consultor e ele te explica qual é o caminho que você tem que percorrer. E pode ficar tranquilo, você não senta lá e não é uma armadilha. Você não senta lá e eles vão querer vender um monte de coisa pra vocês, tá? É pelo contrário. Vão te oferecer palestras, um monte de coisas pra você, aí na sua cidade, na sua região, conseguir realmente se dar bem no seu negócio, né? Perfeito. Falei certo? Tô vendendo bem, Não, Sebrae? Nossa, o melhor É possível. que eu adoro, eu já li tanta coisa, já li ótimo. tanto do Sebrae. Você tocou num ponto, como minha área principal lá é finanças, você tocou num ponto que é importante. O cliente que vem até mim buscar ajuda, né, na área de finanças, a maioria deles vem exatamente com o problema já aconteceu, né? E aí, muitas vezes, a gente se limita, né, a ajudar esse empresário. Fala, olha, se você tivesse feito desse jeito, feito o preço certo, pesquisado o teu mercado, né, obviamente você estaria tendo outros resultados. Então, assim, fica, né, o reforço maravilhosamente falado por você, assim, no sentido de, gente, você quer empreender, não importa se o teu negócio é grande, pequeno, não tem... é buscar o apoio correto, né? Muitas vezes o conteúdo, a gente estava até numa discussão hoje as informações elas estão disponíveis e isso é muito bom, mas a gente tem lá uma particularidade que é assim, lidar com o empreendedorismo diariamente. Então às vezes o consultor ele não está olhando para você para vender o curso mais caro, ele vai entender naquele momento o que está faltando para você e te indicar, olha, faz isso. Por quê? Porque ele já tem uma referência de que deu certo. Ele já pôde testar isso com outras empresas. Isso é muito bom. E isso é o dia a dia nosso, tá? Então a gente tem aí, né, essa trajetória, são mais de 50 anos, né, mas pegando, né, a privatização, são mais de 30 anos aí de experiência junto ao empreendedorismo. Isso tudo que a gente está falando, precisa ter um CNPJ para ir lá? Não. Alguns produtos, obviamente, eles são direcionados para CNPJ, mas eu diria que boa parte das capacitações atende os dois públicos, a pessoa física, a pessoa jurídica, até porque alguns produtos já foram desenvolvidos pensando na pessoa que não tem o CNPJ, né? Então é totalmente tranquilo. O MEI ele foi criado como parceria do Sebrae. Sim, o Sebrae ele participa, né? Ele tem uma área, né, de articulação institucional, onde é a forma de o Sebrae atuar junto à legislação, né? Seja a nível municipal, estadual ou federal nesse caso. Sim. Perfeito. Vamos saber. Agora vamos lá. Qual seria a primeira dica que você daria para uma pessoa que quer vender um produto? Tem alguma, assim? Elas estão fazendo o artesanato delas. Claro. Muitas vezes eles são bem encorpados, eles são comerciais, mas ela tem ainda insegurança porque ela nunca vendeu. Às vezes eu estou falando com uma mãe aqui, né? Com uma senhora que agora resolveu fazer e está dando certo, mas ela fala, vender, eu não sei se eu sei vender. Sim. E aí, como que seria isso? Tá. Tem a questão de saber vender, que aí é uma questão técnica, que obviamente a pessoa vai precisar se desenvolver nisso, né? Algumas pessoas nascem com uma facilidade de vender, outras têm um pouco mais de dificuldade, assim como outras áreas também, né? Tem gente que fala, tira finanças da minha frente, que isso não me pertence. Mas em linhas gerais, em relação ao negócio, uma coisa que a gente bate muito na tecla, né, do empreendedor, é enxergar oportunidades. Nunca cair na armadilha de ele fazer aquilo que ele gosta. Porque às vezes ele está fazendo uma coisa, né, assim... A gente tem um exemplo lá de, por exemplo, a pessoa trabalhava com roupas e estava com um problema de encalhar a roupa. Mas por quê? Porque ela comprava sempre aquilo que ela gostava, mas não era isso que o cliente dela queria. Olha, então, o diagnóstico... Viu, minha tia, o que eu falo pra você? Não é seu gosto. Nessa hora, deixa seu gosto de lado, tem que pensar no povo. Teve uma aluna que ela não percebeu que ela gostava de coisas rosa. Sim. E ela começou a vender muito bem. Quando chegou no final do ano, né, Luna? Foi. Aí ela falou, não sei porquê, o meu parou de vender. Sim. Ela esgotou o gosto do povo, ninguém gostava mais. Porque era só rosa. Sim. E aí a gente olhou o feed dela, será que ela sabe que o fundo é rosa, o produto é tudo rosa? Sim. Era tipo a fábrica da Barbie. Não tinha o logo Barbie, mas Sim. era... Aí eu falei, flor de cerejeira, tudo muito rosa. Sim. Você já percebeu isso? Ela falou, eu não tinha me tocado. Olha que louco. A coisa passa por detalhes mesmo, isso não é tão fácil de diagnosticar. Às vezes a gente, por estar de fora, a gente consegue às vezes perceber isso mais fácil. Mas tem, então assim, quando você fala em negócio, a gente fala assim, você tem que sempre responder aquela pergunta. Quem é o público? O teu produto, o teu serviço? É uma pergunta básica, mas ela norteia todas as demais. Porque se isso não estiver claro, você vai errar. Você vai errar na precificação, você vai errar no canal que você vai vender. Tem alguma técnica para entender o público-alvo? Tem. Tem algum módulo, alguma coisa do Sebrae para
focado nisso, será? Porque Sim, nos chamados produtos voltados ao desenvolvimento do plano de marketing, você vai se deparar com isso. Então, seja na montagem do Canvas, seja na hora de construir um plano de marketing. Isso eu estou falando, obviamente, não só de um curso. Às vezes você, numa consultoria, se isso está sendo trabalhado, naturalmente vai ser provocado isso, né? Assim, quem é teu público afinal? E isso, a pergunta ela é fácil, mas responder essa pergunta não é fácil, né? Porque a gente tende a começar a responder pelo aquilo que o cliente está comprando naquele momento. E isso pode ser um erro gravíssimo. A gente tem várias histórias de pessoas que estavam tendo problemas com o seu negócio porque estava vendendo para aquele cliente que batia ali na loja. E a gente faz a seguinte pergunta: mas esse é o cliente que você quer, afinal? E quando a pessoa fala não, a gente já fica até feliz. Fala, bom, achamos a raiz do problema. E isso você precisa, obviamente, refazer, né? Toda coisa. É sutil. É fundamental. Eu sempre falo que às vezes é bem tênue a linha, né? Sim. E é delicado, mas é uma pergunta fácil, como ele falou. Para quem você quer vender? A pergunta é fácil. Agora, olhar para fora da janela e entender todo mundo que pode ter contato com você, olhar para o que você faz. Quem são essas pessoas, né? Sim. O importante, assim, a dificuldade de responder, ela fica difícil se você, de fato, está em busca de respostas prontas. Aí, obviamente, isso dificulta. Mas se você pensar e falar, não, eu estou a fim de estudar isso, nem que demore um pouquinho mais, provavelmente você vai colher frutos. A gente tem um componente que eu percebo assim nesses 30 anos, que o brasileiro ele é muito ansioso. Isso não é crítica, é uma característica nossa. Então, assim, quando a gente pega, planejar, pensar, estudar e executar, a gente tende a ir para cá. É natural isso nosso. Mas se a gente conseguir pelo menos equilibrar, porque também se você ficar só pensando, você não faz nada. Então, achar o equilíbrio é o segredo, entendeu? E acho que tem espaço para todo mundo. Sim. O mercado é muito dinâmico. Muito mercado. A gente é muito ativo, né? Eu acho que essa sim. ansiedade faz com que o brasileiro tenha, né, essa força e essa energia que eu acho que é muito, muito positiva. Mas precisamos ter esse amadurecimento. Sim. A gente não consegue encontrar na prateleira paciência. A gente já quer ver, já vê uma coisa bonita, já quer comprar, já quer fazer. Mas pode ser que seja o seu gosto e não das pessoas à sua volta. Sim. Então, o que ele fala sobre a pergunta é fácil, mas a resposta é complicada, não, é porque ela dá trabalho. E é aí que vai nascer o sucesso, o trabalho. Sim, então sim. é importante a gente pensar nisso. Agora essa pergunta é muito legal. Claro. Como adicionar o valor da minha mão de obra em um trabalho? Tá. Essa pergunta me fazem bastante. Essa eu acho que é mais fácil de responder. eu faço assim, né? Lá, eu chego para a pessoa e falo assim: quanto você quer ganhar? Né? Me põe aí teu salário. A pessoa fala, nossa, entrevista de emprego. Não, a gente que é finança, a gente põe custo em tudo, né? Papel, água, é custo, tudo vira custo. E se você está ali trabalhando, você também tem um valor, tem que ter, gente. Então, a primeira regrinha, ainda assim, como é que a gente constrói isso? Primeiro a gente faz um exercício de saber quanto você precisa. A gente estava numa oficina semana passada, eu falei, põe aí quanto você precisa para moradia, para educação, para transporte. Todo mundo foi bem, né? Todo mundo colocando lá. Eu falei, lazer, aplicativo de comida. Aí eu comecei a fazer perguntas indigestas, né? Porque ninguém lembrava. Mas tem que lembrar. Aí o pessoal começou a perceber que às vezes esses pequenos gastos a gente não percebe, mas eles normalmente são representativos. E o pessoal se assustou no final do exercício. Então a gente chega para encurtar assim. Primeiro, quanto você precisa? Né? Acho que é a primeira resposta. Segundo, quanto você vale na função que você está exercendo ali no teu negócio, né? Quanto você valeria? Se eu fosse te contratar, quanto que você ia pedir de salário? Tá? E terceiro, que aí talvez demore um pouquinho mais, quanto o teu negócio pode pagar para você? Mas aí eu acho que a gente consegue, né? A partir do momento que eu descubro quanto é o valor da tua hora, quando você for fazer uma peça, quando você for construir algo... Como descobrir o valor da hora? Você pulou um degrau aí. Opa, vamos lá. Primeiro é quanto você quer ganhar. Claro. Aí ela faz a conta. É importante, gente. Isso que ele falou a respeito desses outros custos, que eles são indigestos ou variáveis, né? Que é o seu lazer. A gente percebeu na pandemia que todo mundo ficou dentro de casa, não saiu pra rua pra gastar, começou a sobrar. Sim. Isso foi muito legal. No começo da pandemia, todo mundo percebeu, opa, calma aí, tá sobrando. Sobra muito. Tem gente
que para de usar o cartão um mês e fala, sobrou 2.000 quase. Aí você fala, então a gente tem que ter essa conta. Porque se você está querendo trabalhar, vamos fazer uma coisa certa para realmente as coisas ficarem redondinhas. Tem que pagar. Claro. Tem que pagar, a conta tem que fechar, né? A conta exatamente, tem que fechar. Exatamente. Pensando nisso, você vai ter um montante, um valor. Preciso disso. Como calcular agora a hora de trabalho? Perfeito. Para fazer uma conta rápida, assim, digamos que eu fui lá, fiz todo o levantamento e cheguei a um valor de R$ 1.500, só para a gente poder fazer aqui o exercício. Então esse é o valor, ok, isso vai mudar de pessoa para pessoa. Aí a gente tem uma outra conta que é assim, quantas horas você se dedica ao negócio, a horas chamadas produtivas. Então se eu faço uma peça, né, de artesanato, uma peça de saboaria, eu tenho uma dedicação ali. Então aí é uma coisa que às vezes as pessoas não estão habituadas, que é controlar, anotar, registrar quanto tempo você está trabalhando ali. E tem gente que percebe trabalhar muito, isso é bom. Só que aí, só para assim, digamos que eu cheguei nas minhas anotações a 150 horas por mês. Aí eu vou pegar aqueles 1.500, que é o que eu quero, vou dividir pela quantidade de horas e eu vou chegar ao valor da minha hora. Olha que interessante, deu R$10, né? Se eu não errei na conta, que às vezes eu faço conta. Eu acho que não, porque a hora é 60 minutos, né? Por hora. R$10. R$10. Baratinha essa hora aí, hein? baratinha. A Nayara disse que a hora dela é 170. Sim. Com o crochê, quando ela faz o projeto. Sim. Não, perfeito. Quanto a isso, tá tudo certo. Eu fiz só mais para ajudar, assim, para as pessoas poderem acompanhar. Ela falou que aprendeu no Sebrae. Aprendeu no Sebrae, então, olha lá. Mas vamos fazer um paralelo de uma coisa muito importante? Sim. Eu fui marcar uma consulta com uma gastro. Sim. E uma gastro boa, que um amigo indicou, a hora dela é R$900. Sim. Tudo bem, é médico, estudou, é top, 900. A hora. Sim. Tem então de 10, tem o de 170, tem a sua hora que você dá aula. Perfeito. Tem gente que dá aula para 10 pessoas, são 3 horas de aula, cada uma paga 200, vê quanto ficou sua hora. É a hora trabalhada, isso fecha a conta. Perfeito. Não estamos criando números, tá gente? A gente está falando de número real. Perfeito, é isso mesmo, Peter. E aí, o que é o detalhe? Vamos pensar assim, se chegou a R$10, é baratinho mesmo, mas assim, se eu tenho uma peça que eu gasto ali meia hora para fazê-la, ela já levou R$5 de custo de mão de obra. Metade. Então, eu poderia produzir numa hora só 2 peças. Quantas horas, em média, uma pessoa trabalha por mês? Vamos colocar uma pessoa que tem 2 jornadas, tem 2 trabalhos. Tá. Porque muitas pessoas trabalham uma renda extra. Perfeito. Vamos pensar em umas 3 horas por dia de extra? Nesse perfil eu acredito que seja perto disso mesmo, entendeu? Porque eu já atendi públicos que têm isso como uma atividade complementar e outros que têm atividade como ela principal, tá? Então eu acho que vai ficar entre 2, 3 horas, pensando que a outra jornada dela seja aquela jornada tradicional de 8 horas. 60 horas por mês. Não, contando 4 semanas, né? Sim. Não final de semana e não contando os 30 dias. Sim. 50, 60 horas mês. Você vê que, assim, claro que a gente está raciocinando sempre nos R$10, é claro que isso mas é importante essa conta, porque ela... 78 horas. Mas é que elas passam, elas nem vão dormir. Então. E ficam lá, arrasando, quando ele está tudo pronto. O detalhe nisso, na verdade, assim, claro, a gente está num processo de construir, acho que é legal fazer esse exercício, mas tem um reflexo, sem querer dar spoiler, sem querer antecipar aqui o nosso bate-papo, que é o seguinte: de fato, na maioria dos casos, quando a gente faz lá, a gente percebe que às vezes a pessoa ganha pouco pelo que ela produz, mas não é nesse sentido de parar de o que está fazendo, nem tampouco aumentar preço. Precisa olhar para o que está fazendo e começar a ver como agregar valor àquilo. E quando eu falo agregar valor, não é nada mirabolante. Às vezes um produto, o fato de você mudar a apresentação dele, mudar a embalagem, você já consegue vender ele para um outro público, num outro canal, às vezes em 4 vezes mais o preço. Nós optamos em fazer a nossa live nessa coleção, porque essa coleção foi uma coleção que agregou muito valor por conta do estilo. E essa foi uma coleção que ninguém falou que o produto estava caro. Todo mundo falou, nossa, que demais. Ai, não, tá super ok. Aí a gente falou sobre o sabonete líquido, R$87. Não, é isso mesmo. Porque era um vidro, olha o estilo. E aí a gente falou, nossa, como o conceito vende. Posso contar uma historinha rápida? Pode, lógico. Você está aqui para isso. Não, então, de um exemplo, mesclando o que o Sebrae faz e também a realidade de vocês.
Uma cliente foi assistir uma oficina de fluxo de caixa, né? Então a gente foi lá explicar como ela administrar o dinheiro dela, como ela separar o salário dela, como separar o dinheiro para pagar a conta de luz, e estava tudo certo. Ela aprendeu, gostou. No final da aula ela chegou e falou assim: Maurício, mas mesmo com tudo isso, eu continuo sem dinheiro. Eu falei: então, peraí, teu problema já não é controlar. Se você aprende como controlar, você controla da tua empresa, da empresa do teu irmão, enfim. Vamos tentar entender o que está acontecendo. Foi aí que ela mostrou o produto dela. Não vou entrar assim para não expor, mas ela fazia um produto artesanal, né? Para vocês criarem a ideia, assim, era uma boneca que ela pegava, comprava, confeccionava roupa e vestia a boneca e vendia. Quando ela me mostrou, eu mesmo não sendo o público dela, mesmo desconhecendo a técnica, eu olhei e falei assim: muito barato. E ela falou assim: eu também acho. Eu falei: peraí, então vamos. Aí ela explicou como ela vendia para pessoas próximas dela. E aí, por uma questão econômica, não se pagava o valor que deveria. E assim ela foi tocando. Margem errada. Aí eu falei: faz o seguinte, passa lá no Sebrae que a gente auxilia. Só que ela, falou assim: eu preciso resolver isso hoje. Aí eu falei: então, aumenta esse preço. Aí quanto? Eu falei: sei lá, multiplica aí por 3. Pega o que você vende, era 80, vende por 240. É claro que ela não ia vender onde ela vendia. Só que aí a gente foi embora, não terminei a história. Chegou lá na casa dela, conversou com o marido, eles colocaram no marketplace. Vendeu 10. Olha, é porque mesmo. ela não vendia no mês. É mesmo. Porque ela encontrou o público no marketplace. Entendeu? E aí ela que o marketplace vai cobrar no mínimo 20% do seu lucro, vai ficar para ele. Agora vamos também resolver um probleminha. A hora trabalhada é o seu lucro? Não, a gente separa isso num sentido assim. Não, é o seu salário. É o teu salário. Então aquele dinheiro lá, ele é sagrado, ele tem que te pagar. A gente não concorda com a pessoa quando fala assim: se sobrar eu tiro. Não, isso não pode ser assim. Você tem que, desde a origem, já responder aquela pergunta: quanto você quer? Porque aí, qual é o raciocínio? Se você vender, você tirou os custos de materiais que você vai ter, transporte para comprar mercadoria, tirou o teu salário e sobrar dinheiro, aí eu chamo esse sobra de lucro. Por quê? É um dinheiro livre para você investir no negócio, para você comprar mais matéria-prima, contratar pessoas sem comprometer o teu. Entendeu? Então por isso que isso é um olhar bem independente. Sim. Você separa cada um. Eu criei uma metodologia que fala sobre os 3 envelopes. Você tem custo de matéria-prima, perfeito, lucro líquido, perfeito, e o seu salário. Perfeito. Isso eu criei lá atrás, porque eu quebrei, eu fiquei totalmente endividado, e aí eu comecei a pensar assim: então 1/3 eu compro matéria-prima, 1/3 do que eu receber não é meu, segundo envelope, e outro 1/3 é o meu salário. Comecei a lutar por esse valor. E esse valor foi o valor que começou a me fazer comer, comprar minhas coisas. Isso foi minha metodologia. Mas para criar isso, eu tive que pensar no meu produto versus valor do meu produto, quanto eu tinha de diferença de preços no mercado, aonde eu me enquadrava, para quem eu vendo, e saber se isso aqui ia ser realmente rentável. E isso me sustentou por mais de 10 anos, essa metodologia. Até, lógico, a gente evoluir, a empresa crescer e ter que usar outros tipos de estrutura. Mas essa foi a estrutura que me ajudou muito. Mas baseado... 3 envelopes. 3 envelopes. Legal. A técnica dos 3 envelopes. Baseado em uma margem de lucro que eu já sabia que eu colocava em cima do meu. Também tem isso. Tá? Então, assim, depende do produto que eu vou fazer, a margem de lucro é muito boa. Então, eu tinha aí um creme hidratante com 400, 500% de lucro. Sais de banho também com isso. Hoje, por tudo ser muito mais caro, a margem está entre 150, 200. O creme ainda está 300 e pouco, 400. Os sais também. Alguns produtos é alto, outros não. Mas pensando nisso, eu consegui dividir. E aí eu vejo o mesmo raciocínio. A pergunta dela eu não colocava isso na minha planilha de custos. Quando ela coloca isso na planilha de custo, essa margem, esse lucro líquido não é mais 150. Então, o pensamento da pessoa que está ali em casa, ela viu que o produto custou 10. Aí, o produto custou 10. Ela tem que olhar o mercado para ver quanto é o preço de venda, porque senão ela vai se perder em números ali e não vai chegar no final. Então, me explica um pouquinho uma metodologia Sebrae para isso. Não sei se eu captei, mas assim,
Apesar de a gente falar de... São só jeitos diferentes de falar a mesma coisa. Não, tranquilo. Apesar de a gente sempre falar de formação de preço, eu cada vez mais nas lives falo de deformar preço. Deformar preço é muito isso, né? Primeiro, entender o quanto ele custa, né, em termos de matéria-prima, porque você precisa compor a ficha desse produto, né, a chamada ficha técnica. Mas esse olhar para fora vai fazer com que você se posicione e tente trazer, né, um posicionamento que você fala assim, não, esse produto eu posso vender de 30 a 40 reais e comece a trabalhar esse posicionamento. Porque senão fica um processo, para gente que vem da área financeira, trabalhar com formação de preço com base em custos é algo até relativamente tranquilo, porque você vai colocando as peças. Mas não adianta chegar lá na frente e você fala assim, nossa, deu 52. O mercado não paga, o mercado só paga até 40, né, pelo estudo. Então você tem que ir ajustando. Só que aí o ajustar implica em você entender também o quanto você pode produzir, né? Porque aí, às vezes o problema assim, não está exatamente só na margem, mas no volume. Se você vender uma única unidade de qualquer produto, provavelmente você não vai conseguir tirar o salário, né? Então é um outro exercício que a gente também faz com o empreendedor, que é levar ele para o lado do planejamento. Então isso que você está falando, ele tem que já ter um negócio ativo. Sim. Para poder ter fluxo, né? Sim, sim. Para poder ter fluxo. Sim. E é importante, às vezes faz parte também desse universo. Muitas vezes as pessoas vão lá e ela quer investir, ela quer montar, só que ela tem medo, né? Por mais, assim, às vezes é um capital que ela vai ter que investir. A gente fala, experimenta. Tudo bem, é do jogo, né? De repente é uma coisa que você pode ali, depois de 3 meses não querer mais, você fala, não é pra mim. De repente, se você viu uma baita oportunidade, só que aí você vai, para você realmente desenvolver, você vai ter que ter esse pensamento. Sim, eu tenho algumas metodologias para essa pessoa que está começando, para que ela primeiro que ela entenda, para que ela já vá direto para o azul e comece a articular até ter essa movimentação para poder chegar em números, em tabelas, porque se ela faz antes, ela se perde. Exato. Né? Então a gente está falando com um consultor do Sebrae, quantos anos você tem? 30 anos. Né? 30 anos. Ele vai falar de uma metodologia que é super profissional, tá bom? É muito profissional. Agora, a dica que eu vou dar é que ela vai chegar nisso que ele está falando, para você que está começando. Sim. Então assim, cálculo de custo é obrigatório. Sim. Se a gente está falando de cálculo de mão de hora trabalho, então o cálculo de custo já tem que saber fazer. Então se você tem medo, preguiça, dúvida, busque se informar a respeito disso, que é uma conta muito básica, crie planilhas de Excel, trabalhe com isso como base, precisa existir. Do mesmo jeito que quando você vende um produto precisa ter uma etiqueta explicando o que é obrigatório, lá na fabricação precisa entender receitas e custos, tá bom? Vamos alinhar, vamos indo etapa por etapa. Um outro ponto, o ponto 2 é entender o valor de mercado desse produto. Se você gostou, vamos pensar. Eu estava lá em Nova York agora e vi muitas pessoas na rua com camisetas de crochê. Até falei para a Mayara, ela faz crochê? Muitas. Eu entrei em umas 3 lojas muito legais e tava lá, camisas de crochê. E aí eu vi os caras, eu falei, nossa, aqui é muito legal, né? E aí, beleza. Então vamos entender. Qual é o valor de mercado de uma camisa de crochê? No Brasil não tá comum ainda, mas é camisa de crochê. Comprei uma ou duas, muito legal, muito legal. Lá estava na faixa de 70 a 100 dólares. Vamos falar então de 500 a 600 reais. Perfeito. Vamos ver quanto é a hora trabalho, quanto se gasta, qual é, lá tá moda já tá no top. Quanto custaria uma camisa dessa aqui? Eu fui ver. Eu perguntei para uma pessoa que faz crochê. Sim. E encomendei uma para mim. Legal. 400 reais foi o preço dele. Mas se eu for numa C&A comprar uma camiseta simples, vai ser 120, né? 110, 120. Sim. Então a de 69 eu tenho um pouco de dúvida se ela vai durar. Tá? Então a gente tem que também atualizar preços. Se uma industrial ela tá 100 e pouco, então 400 de uma feita à mão, tudo incrível, eu acho que é super comercial. Vamos dar uma rodada no shopping, vamos dar uma rodada na internet, vamos pesquisar. Isso eu tô te dando exemplo sobre uma camisa de crochê, que é uma coisa que não é muito comum. Sim. Tá? Mas eu sei que um centro de mesa bem feito, eu sei porque eu comprei um de uma aluna, lindo, 120 reais, lindo, é pra minha vida, é um trabalhão. Quem vai duvidar do preço daquilo? Ponto a ponto, tudo aquele geométrico, coisa mais linda.
Perfeito. Entender valor das coisas. O exemplo crochê é porque é incomum, né? Crochê é muito comum. Mas vamos entender do seu mercado, valor. Eu criei uma metodologia que é a análise dos 2 P's. Na ponta de cá, tudo que é péssimo. E na ponta de cá, tudo que é perfeito. Então agora a gente vai colocar uma régua. Então eu estou vendendo pão. Pães, baixa qualidade, Sim. baixa entrega, qualidade baixa em tudo. Produto, quanto custa? E vamos olhar os pães do mercado e os preços, até uma sem glúten, fermentação natural, quanto custa? Sim. Tá? Isso aqui, essa análise, faz com que você veja o preço da sua vela, por exemplo, frascos. Você tem muitas no mercado desvalorizadas, que você chega perto e você fala, não, isso não é bom, não tem o cheiro bom, a aparência não é boa, a foto não está ruim. Quanto custa? E quanto custa as mais incríveis? Quanto? Sim. Isso norteia você para saber o valor do seu produto no mercado. Quanto as pessoas estão, de quanto a quanto, né? De 30 a 800. Agora vamos entender. Isso é muito importante. E aí é importante também no terceiro passo você saber olhar para o seu. É o autocrítico. Sim. Entender como está o nível do seu. Como está a sua fotografia, porque hoje mais de 50% da venda ela é intitulada aí por conta de uma foto. Ah, mas é para uma amiga. Às vezes você não tem na mão, você faz o quê? Você olha, mostra a foto para amiga. Então, quanto está valendo o seu agora que você já analisou o mercado? Essa etapa 3, ela é importantíssima porque ela mostra para você que você não está inventando um preço. Você está olhando o preço dentro de uma tabela, dos péssimos e dos perfeitos. Sim. Porque muitas vezes... Maurício, eles ficam com vergonha, com insegurança, porque acham que está colocando um preço do nada, vai passar vergonha. Sim. Né? Sim. Então, acho que esse é um caminho do zero, assim, para ela saber, então eles vendem, eu vi por 68 e vi por 140, muito parecida com a minha. Sim. Agora você vai olhar seu preço de custo. Sim. Né? Sim. Você acha que tem uma margem mínima que se coloca para essa leiga, assim, colocar uma margem mínima? Eu sei que trabalhos são muito diferentes. Sim, né? sim. Na verdade, assim, o pessoal pergunta, qual é a margem? Não tem, viu, Pedro? Você não vem falando assim... O Sebrae está falando que não tem uma tabela. Gente, eles pedem muito. Não, tem que ter uma tabela. Agora existe uma lógica, assim, que a gente fala para a pessoa que está tendo o primeiro contato conosco e a gente, às vezes, acalmar, deixar ela menos angustiada, a gente sempre fala assim... É um trabalho, um produto relativamente, não é que ele seja mal feito, mas é um produto relativamente simples. Vamos pelo menos dobrar, pegar o custo dele e pelo menos dobrar. Mas assim, aquele bate-papo de minutos, entendeu? Por que a gente fala isso? Porque usando aquela técnica dos 3 envelopes que eu gostei bastante, mas a gente trabalha pelo menos essas 3 partes, a gente imagina que pelo menos se a gente dobrar vai ficar algo como 30% a 40% para o empreendedor. Essa pessoa que está principalmente começando, entendeu? Uma empresa já estruturada, obviamente, a gente vai precisar ir para uma metodologia mais complexa. Então a gente... Entendendo sim, que não se pode pensar em trabalhar com margem de lucro com menos de 100%. Exatamente. Pensa nisso, e é importante. Isso é mínimo. Eu estou falando da lembrancinha que compra 40 unidades. Uhum. Eu estou falando do pezinho que elas querem comprar 200 pezinhos. Coisa rápida, simples, tá bom? Ele está falando isso porque eu já cheguei nessa conclusão olhando para o mercado e vendo lojas e pessoas que vendem produto, e cheguei em alguns lugares que as pessoas vendiam com margem de 70%. Essa margem de 70% com certeza já tem uma gambiarra na nota fiscal, na compra e na venda. Já tem um monte de coisa, senão não sustenta. Senão essa loja já era quebrada. Sim. Então a gente está falando de trabalhos seguros, de você comprar produto bom, você vender e conseguir fechar a conta. Lembra que a gente falou? Sim. Fechar a conta é pagar o seu custo, pagar o que você teve de matéria-prima, deixar um saláriozinho para você e sobrar uma graninha. Sim. O 100 vai ter que ter rotatividade, 100% vai ter que ter rotatividade para sobrar uma graninha. Senão só paga os 2 e não sobra. Exato. Então, só para você não desvalorizar o seu trabalho e também não achar que a gente está fazendo alguma coisa que é totalmente fora da realidade. O que a gente está falando é real. Essa margem, ela é real. Não trabalhem com menos e não ache que o seu produto está caro. Tá bom? Sim. Desculpa. Imagina, acho que quando você faz a comparação dos 2 P's lá, dos 2 pontos, você pode ganhar dinheiro dos dois, mas quando você faz a aposta
num produto de menor valor, a tendência é você trabalhar com uma margem também pequena. E aí ele te empurra para a quantidade. Se a equara, né, a continha te caminhar, te mostrar claramente que você vai chegar ao resultado, tá tudo certo. Mas eu costumo ir para outro caminho, né? O universo dos pequenos negócios, ele direciona você sempre a trabalhar com margem, com você agregar valor. Porque com isso você consegue, né, ter um produto diferenciado, você consegue fidelizar melhor o seu mercado. O preço, ele te joga para uma competição que aí a regra já está definida lá. Se aparecer alguém com um preço menor e com um produto equivalente, a tendência é você ter problemas. Então, assim, não tem solução perfeita, mas a reflexão precisa ser feita nesse sentido, entendeu? Você escolher para que caminho você vai seguir. E essa escolha, ela gera confiança e segurança. Exatamente. Eu busco a melhor matéria-prima para vender. Eu não caio no truque do, tô com um desconto aqui mais barato. Eu negocio para ficar mais barato, mas não baixar a qualidade de produto. Sim. E eu também só compro 100% nota e eu só vendo 100% nota. Perfeito. Sendo que o meu imposto é 26% do que a gente é lucro presumido. Tá. E quer dizer, a minha opção foi ter uma empresa segura, honesta, e eu sempre busquei melhorar. As pessoas entendem isso e muitas vezes elas quase caem no truque do é a mesma coisa. Não. Né? E esse é a mesma coisa, elas sabem que não é. Não é. Então você tem que entender que esse meu exemplo também é o seu, não é a mesma coisa. A qualidade do que você faz, todo o seu empenho, tudo isso que você está fazendo aí é o seu valor. Sim. Qualidade custa, né? Para você ter um produto, você tem que ter a matéria-prima de qualidade, você tem que ter uma equipe de qualidade, você tem que ter canais de relacionamento com qualidade, né? Hoje em dia está tudo muito, assim, acessível, né? Então, qualquer mercado que você venha disputar, o teu cliente está muito mais municiado de informações do que antes, né? O celular, ele te dá isso, né? Então, isso serve para pesquisar preço. Então, é um comportamento, gente. Não dá para você ter um negócio se você não conhecer o mercado que você está inserido, para você se posicionar. Você não pode ficar simplesmente vulnerável nessa questão, porque o cliente ele pode, às vezes, te pressionar numa situação, fazer, mas essa vela aqui, lá eu vi por tanto. Não, mas você tem que confiar no teu produto. Você não pode achar que o teu é igual ao dele. Se você fez a lição de casa certinho, fez os custos, fez a ficha técnica, né? Faz um trabalho de qualidade. Eu estou evitando falar do Empretec aqui, mas tudo que eu estou falando está lá no Empretec, através de comportamentos. Um é busca de informação, é um comportamento empreendedor. O outro é autoconfiança. Então, se você busca a informação correta, se prepara, você confia em você, né? Confia no seu taco, falando, você tem que ser seguro. E aí, negociar faz parte. O que não dá para você se render à primeira pressão que o mercado te coloca. Entendeu? Não. Se eu tivesse me rendido, eu não ia estar aqui, porque eu não consegui pagar o custo. Hoje nós temos 100 colaboradores, hoje é um grupo, a gente tem uma folha de pagamento super, né, valorizada, a gente valoriza quem trabalha com a gente, e para pagar tudo, precisa de ter segurança. E muitas vezes as pessoas venderam, eu já tive várias coisas que tentaram fazer com que eu baixasse o preço e para baixar a qualidade. Eu tenho a certeza de que meu produto é muito diferente. É a mesma coisa Lauril, as pessoas vendem um Lauril tão diluído e o meu Lauril é um Lauril tão grosso e tão bom que as pessoas falam, igual, e vende pela metade do preço. Não, é metade da concentração. Também poderia, mas eu não quero. Porque eu tenho o que eu quero uma vela com perfume mesmo, eu quero um produto que seja hipoalergênico. Então, isso tudo tem preço. Então, qualidade tem preço. Eu já tantas coisas aconteceram para tentar insultar isso e fazer com que eu baixasse ou me amedrontar. Né? As pessoas acabam que a gente vive um perrengão, gente. Já aconteceu uma vez de uma pessoa fazer uma ação na internet, olha que louco, para as pessoas publicarem negativamente sobre o meu produto e se ela mostrasse a publicação ela ganhava um produto. Meu Deus. Acredita? Juro. E a gente começou a entender aquilo. Aí, graças a Deus que temos os anjos na internet, minhas alunas, quem viu começou a falar, olha o que está acontecendo, o que está acontecendo. A gente, olha a confiança, né? Opa, gente, vocês não cai nisso, né? Porque isso aqui é sujo do sujo do sujo, imagina, gente. Imagina. Quer dizer, uma pessoa às vezes que não tem segurança vai tomar um susto e não vai continuar. Uma aluna entrou numa loja para vender um produto, oferecer um produto de um brinde para uma mulher, e a mulher não tratou ela bem, e a mulher
desdenhou do produto dela. E ela saiu muito triste. Sim. Ela disse, eu nunca mais vou em loja nenhuma. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Só por conta dessa mulher sem espírito nenhum, né? Sem amor nenhum fazer isso com você, não quer dizer que as outras vão fazer. Não, ela ficou com um trauma. Sim. E aí, ela me contando a história, eu falei, não, você vai voltar sim. Seu projeto é muito legal. É trabalhar com o seu produto como um super brinde para os clientes. Leva. Só que agora eu quero que você tenha uma postura mais forte. Quero que você tenha uma postura que a pessoa não vai te humilhar. Porque a pessoa quis humilhar. Desculpa, é artesanato? Não, pelo amor de Deus, eu não vou dar isso pro meu cliente. A mulher, vaca, falou isso. Acredita? Mas ótimo, ela seguiu e conseguiu. Sim. Mas se ela não tivesse vindo falar, ele ia se deixar levar. Sim. Ia ter que mudar, ia para outro caminho, vender de forma diferente. Ela estava num caminho muito legal. Estava com um portfólio muito legal. Okay. Mas vamos lá. Estávamos falando sobre precificação, né? Sim. O que você acha que está embutido ali num comportamento valorizado nessa hora da venda? O que você acha que elas não podem... que o pessoal erra muito e acaba desvalorizando e não consegue vender? O que você acha que são pontos aí? Ainda vou ser repetitivo na questão da hora, porque assim, percebo que na parte de apurar quanto se gasta de material tal, geralmente eles conseguem tranquilamente, né? Talvez em alguns materiais tenha algum tipo de perda, mas isso é facilmente trabalhado. Agora, essa questão do trabalho, da pessoa atribuir valor ao tempo dela, é o principal fator crítico. Na sequência, os custos indiretos, as chamadas despesas, por exemplo. Todo mundo hoje vende normalmente através de cartões, né? Cartão de crédito, débito, enfim. O pessoal sabe que tem a taxa, mas não sabe como apurar essa taxa. E às vezes um erro, né? Às vezes um erro de 1% faz um estrago enorme. Não naquela peça, mas quando você multiplica isso. Então, na precificação, na composição do preço, eu apontaria esses dois problemas como principais, tá? E comportamental? O comportamental, eu sinto, não generalizando, mas as pessoas, por não terem assim, aquela pesquisa, a comparação, pegar o teu produto, colocar ele ali, deixar as pessoas opinarem, cai muito nessa questão da falta de confiança em cima do próprio produto. Então, quando eu falo produto, eu estou pegando os prestadores de serviço e colocando junto. Que é uma desvalorização, muito medo assim, eu tenho medo de não passar a imagem de ser careiro, entendeu? Apareceu um monte de gente falando aqui, um monte de vergonha, preço. Não, gente, você não tá roubando nada, você vai ter vergonha do quê? Você tá fazendo errado? Não tá, só precisa entender seu papel, postura, da pessoa apaixonada, da pessoa que ama o que faz, ativa a criança que tem aí dentro. Sim. A criança não tem vergonha, nem tem medo. É verdade. Em cima disso, como solução, o que eu vejo? Muitas pessoas, às vezes, elas têm um produto maravilhoso nas mãos, mas elas não conseguem falar para o cliente dela tudo aquilo que o produto traz. Então a gente fala muito, né, de você saber contar a história do seu produto, né? Então isso faz com que você não só se comunique melhor com o teu mercado e adquire essa confiança. Você não vai escrever um texto na rede social se você não acredita nele, não pode, né? Então você tem que realmente acreditar no que você está vendendo. Esse, para mim, eu acho o principal problema. Essencial, ela colocou exatamente isso. É muito importante termos domínio de tudo que envolve o produto oferecido. Quais benefícios, como usar, qual o diferencial. Sim. Quer dizer, traz para você o valor do produto e te melhora a postura, né? As pessoas acabam esquecendo um pouco que tem vergonha, então vamos tentar entender melhor o nosso papel. A gente não está fazendo nada errado para ter vergonha. Porque o preço não pode ser um pecado que você está comentando. Você fez lá, chegou naquilo que acredita que aquilo esteja certo, o próximo passo é entender, né? O seu exemplo foi, a mulher colocou 3 vezes mais caro e vendeu 10. Será que as pessoas vendo mais valorizado, elas não vão te valorizar mais? Valor gera valor. Valor gera valor. Sim. Eu tenho um exemplo, eu tinha uma loja, 17 anos, eu abri uma loja com uma amiga e durou até os 21. Foi a primeira vez que eu falei. E a gente vendia decorações artesanais e produtos, né? Às vezes alguma coisa de madeira, vale. E aí tinha uma estátua que não vendia. E estava com um preço muito bom. Muito bom, quer dizer barato. E era uma estátua, né? De madeira, bem bonita. E ela falou, você vai ver eu vender essa estátua? Aí ela ficou lá, naquela semana, ela falou, vou vender essa vez. Aí entrou o cliente, aí ela jogou o truque dela. E aí falou da estátua, ela tinha tirado a etiqueta.
E aí a história lá, que era 50 na época, ela colocou 150. Sim. Ou 100 e não sei quanto. Vendeu. E aí o cara falou, nossa, eu vou levar. E vendeu. Aí ela fez assim, olha aqui, ó, olha por quanto eu vendi. Sim. A gente tem que parar de vender coisa barata, que as pessoas não estão valorizando. Sim. E uma coisa também, a gente tem um exemplo na Tiane, que é a nossa gerente do Armazém de Campinas, que ela pegou e não queria vender um produto porque ela fez uma vitrine virada pra rua e aí colocou uma cúpula, colocou os 4 sabonetes lá, fez ele bem lindo, só que foi bem trabalhoso. E eram umas barras assim, e aí ela colocou e as pessoas passavam e ficavam olhando aquilo, ela falou, eu não vou vender. Sim. Eu vou colocar bem em cima o preço, Sim. porque assim as pessoas vão achar caro. Isso eu tô falando há 15 anos atrás. Sim. Ela colocou cada fatia de sabonete, barra de sabonete, a R$68. Sim. Passou 2 dias. Uma mulher entrou, achou lindo, perguntou, 68. Ela falou, tem, vai se embrulha para presente? Ela falou, embrulha sim. Ela falou, então tá bom, então vou levar os copos. Sim. Valor gera Sim. atração. Sim. Olha só a Nike, olha o tênis da Nike, lindão, 1000 e pouco. Sim. Olha o iPhone, olha não sei o que. Tudo valorizado gera atração. Nós estamos em um mundo capitalista. Nós trabalhamos para conquistar coisas e as pessoas, tá, trabalham para conquistar coisas. Tendo em vista a Renner, que é o maior comerciante de perfumes do Brasil. E o perfume dele é o mais caro do Brasil e atende classe C e D. Porém, o preço é colocado em 12 vezes. Quando você vê, ele já virou 1000 e pouco. Sim. E as pessoas deixam de ter o perfume que ela ama? Não deixa. Paga todo mês, mas tem o perfume que ela ama. Sim, perfeito. No Dia dos Namorados a gente viu isso, né? Tem uma loja lá no centro que eu achei estranho ela ter colocado assim, Dia dos Namorados, aproveite produtos em promoção. Eu falei, mas como? Né? Não pode. Não pode, imagina. Você vai dar um presente para a pessoa que você ama na promoção. Tem gente que até faz, mas o grande público não é, você quer enxergar valor naquilo. Nossa, ele errou muito, né? Total. Mas você vê, são erros. O relacionamento tá acabando. Tá acabando, então eu vou pegar tá na com promoção. muito crédito, né? Eu acho que já vai acabar mesmo. Então eu não vou gastar muito, né? Você não vai nem comprar, gente. Você vai nem comprar. Mas é para provar que preço, tem a questão da matemática em si, mas ela vai muito além da questão da matemática. Formar preço vai, né? Todas essas questões que a gente tem debatido, vão ver que a precificação ela vai muito além disso, né? De comportamento, de conhecer a concorrência, né? Mudar estratégias de comunicação, enfim, tudo isso aí nesse bate-papo, tá bom? Tá bom, a Nayara tá aqui querendo dar um recado. Ela tá tentando explicar, não tá me entendendo. Explica, Nayara. Tá Pessoal, vendo? quem tá assistindo. Eu com vi o pessoal celular, pedindo um link aqui de não sei que link sim. é esse. É um link do formulário do Sebrae que tem pra você começar esse match aí, esse contato, né? E quem tá no celular e não consegue clicar no link, é só pedir lá no inbox do Peter que a gente vai enviar. No direct. Outra coisa é que a gente tem a planilha de precificação e o blog, que foi tudo baseado no Sebrae, no conteúdo do Sebrae. E já foi liberada essa planilha? Já, e também pode pedir o link que a gente... Não tem uma palavra lá ou essa não? Não, a gente Tá tá onde cortando as isso? palavras. Tá no Vamos lá. site. Lembra que a gente coloca assim, digite não sei o quê? Mas o algoritmo agora tá vendo isso como negativo. Toda hora eles mudam. Então agora foi colocado pra gente que quando você pede pra digitar uma palavra, isso gera um monte de engajamento, mas esse engajamento é visto como negativo pelo algoritmo. É algo bom, facilita a vida de vocês. Vamos fazer menos do que a gente estava fazendo, porque senão derruba a gente, tá? Eles já tinham começado a derrubar, porque a gente gostou da história, vocês também, eram mais de 1000 pessoas pedindo, e a gente começou a fazer, e a gente começou a ver que começou a cair. E aí, uma pessoa bem influente de dentro do Insta contou pra gente exatamente isso. Aí a gente, droga, tava tão legal. Mas pode pedir lá que a gente manda, tem a Thay lá. Mas aí faz assim, vai no nosso direct, tá bom? E pode escrever o que você quer. Então se você quiser, então agora são duas coisas. Como que é? Falei? É o formulário do Sebrae e a planilha de precificação, que tá tudo pronto lá, os cálculos tudo Explica pronto. melhor o formulário do Sebrae, que eu não entendi O também. formulário é o Sebrae mesmo que manda, é pra você ter, é pra eles terem um contato de vocês, pra começar essa legal. conversa. E aí você também conta de sua dificuldade, é isso? Sim, você já fala lá, já preenche, né? E conforme você tem esse contato, você pode ter um auxílio. Posso falar uma coisa? Procurem o Empretec. Todo mundo ama e fala que é o melhor investimento que já fez. É muito legal. Procurem saber o que é o Empretec. Explica um pouquinho o que é o Empretec pra gente. Tá. Obrigado, Nai.
O Empretec, o Sebrae tem um portfólio extenso, mas o Empretec ele é um curso diferente que nós temos lá. A maioria dos cursos lá foca muito na gestão do negócio, você planejar o negócio. O Empretec não, ele foca em você como empreendedor. Essa metodologia, ela nasce, né, de uma pesquisa feita exaustivamente lá na década de 60, né, encabeçada pela ONU, é uma metodologia da ONU. Sério? Então o Sebrae, ele, na verdade, ele tem a exclusividade de aplicar aqui, mas toda a estrutura do curso, os facilitadores, o material é chancelado pela ONU, né? E lá, o que você vai ter no Empretec? Na verdade, você vai conhecer os comportamentos empreendedores de um empreendedor de sucesso. Isso daí, na verdade, é um mapeamento que foi feito lá atrás, onde se viu que os empreendedores que tiveram sucesso no pós-guerra, eles repetiam exatamente as mesmas coisas. E isso formatou o seminário. E aí, o legal do Empretec é que você fica lá uma semana trancado conosco lá, né? Ele é bem imersivo. Mas primeira pode semana... ir embora pra casa? A gente deixa. Mas o volume de atividades é imenso e assim, é uma semana que realmente você fica só, né, voltado para o curso. Só que você que está lá, você nem sente a semana passada. Tem muita gente que fala assim, nossa, já é sábado. E a pessoa acha que está, né, na quarta-feira ainda. Tem muitos relatos de alunas que fizeram. É bom, eu sou suspeito. Amaro, você entende todo o empreender de um negócio. Todo. E aí você faz a constituição, você faz tudo que você precisa, só que em uma semana. É trabalhão, mas é muito legal. É na prática, né, gente? É um curso que vai exigir de você, na verdade, o quê? Você buscar o autoconhecimento e, de fato, evoluir como empreendedor, né? Porque muitas vezes chega uma hora que você, as questões ali do dia a dia, né, as ferramentas, você já tem elas ali. Só que você precisa dar munição para a empresa crescer, né? E isso passa por você se preparar. Não dá para você sair delegando, contratando gente se você não se estruturar como pessoa, né? Às vezes você incha, você não cresce. E aí o Empretec ele ajuda, né? Com o trabalho voltado aí ao comportamento, né? Ser uma mudança, né, de chave mesmo, de você enxergar onde você está indo bem e onde você precisa aprimorar. Tá? Não sei se eu consegui resumir, sim, né? sim. Porque é uma palestra de 1h30, né? São muitas etapas, sim. Mas no site do Sebrae você consegue ver direitinho todo o conteúdo do Empretec. Perfeito. É muito legal. E ó, o que a Nay falou é que também temos uma planilha aí de precificação, te ajuda bastante. Foi colocado em um post anterior, né? Tem também no nosso blog o post, então visitem nosso blog. A gente está colocando muitos conteúdos bem relevantes para vocês. É peterpaiva.com.br, nosso site institucional, não é na loja virtual. E lá você encontra muitas matérias que vão te ajudar com certeza, tá? Eu quero te agradecer. Demais, o pessoal tá falando aqui um monte agora. Um dos pontos bem críticos do que a gente falou é a vergonha do precificar, o medo ou o não sou vendedor. Né? Então eu acho que a gente conseguiu ajudar um pouquinho, mas vamos voltar com mais informações para vocês, tá? Muito mais. Quer deixar uma consideração final? Eu diria assim, o início da nossa fala, né? O Sebrae está aí já há muito tempo e normalmente estima-se que 20%, né, do público-alvo nosso acessa o serviço do Sebrae. Então, gente, estamos lá realmente para nos procurar sem medo. Lá ninguém vai fazer nenhum julgamento. Não tem nada a ver com a Receita Federal, que muita gente pergunta. Fala, falando aqui, o Sebrae é uma mãe. E assim, eu venho aqui, né, esses meus 30 anos, né, eu falo que a gente tem a sorte de trabalhar naquilo que você viu que tem tudo a ver com o seu propósito de vida, eu não posso reclamar. Então, esses meus 30 anos lá no Sebrae permitiram falar assim, nossa, trabalhei na empresa que eu precisava, que eu queria. Por quê? Porque a melhor coisa é você poder ajudar, né, as outras pessoas. Então, o corpo técnico do Sebrae está com esse pensamento, te ouvir e poder te ajudar nas questões que você realmente precisa, tá bom? No canal presencial, telefone, portal, enfim. Estamos lá esperando vocês, tá bom, gente? Obrigado, Peter. Viu? Que Deus abençoe vocês, obrigado por todo o trabalho que vocês fazem, né? Tem um trabalho social muito grande, como vocês viram, 90% do trabalho do Sebrae é gratuito. Aproveitem, tá? Esse formulário que vocês podem escrever para vocês se contatarem, para vocês entenderem mais e ver tudo que vocês têm disponível dentro desse catálogo de coisas que pode ajudar vocês. Eu, tá? Recomendo porque o nosso papel e o meu papel e da minha equipe aqui é fazer com que você tenha sucesso.
a nossa meta não é o nosso sucesso, a nossa meta é o seu sucesso. Se você tiver sucesso, a gente tem. Então lembra disso, precisamos aprender essa parte da economia, da educação financeira, que a gente não tem, que em casa a gente não aprende muitas vezes, que a gente só tem exemplos negativos de que estourar cartão, disso, daquilo, da vontade de comprar, do sonho, mas a gente não tem muitas vezes o pé no chão. E muitas vezes quando a gente estuda, a gente entende mais e é uma forma de você avançar nessa evolução, ajudar você a ficar maduro mais rápido, tá bom? Então a gente tá aqui para ajudar, vocês pediram bastante, a gente teve essa ideia, quero agradecer todo mundo aí do Sebrae, eu vi que tem algumas pessoas aqui, obrigado por ter cedido o Maurício aqui pra gente, amamos e vamos convidar de novo, que vocês tiverem também para divulgar projetos novos, traz pra gente, a gente ajuda, tá? E que Deus abençoe vocês. Um ótimo finalzinho de semana, né? Temos quinta e sexta e vem muitas coisas novas por aí, tá? Então, beijo, obrigado por tudo, tá? Tô lendo aqui, obrigado pelo carinho, obrigado por todo o amor de vocês que são maravilhosos e sucesso, luz, importante, a gente entender que tem uma vida clara e também força para vocês trabalharem bastante e alcançar os objetivos de vocês, tá? Então, beijo e até já. Beijo!